Eleições 2022 tem nova pesquisa encomendada pela Record TV Grupo RIC, feita pela Real Time Big Data, que aponta aí um cenário favorável a Ratinho Júnior para a reeleição no Paraná e também uma disputa bastante apertada. Interessante é o Senado aqui no estado. O levantamento traz ainda um recorte do que pensa o eleitor neste momento sobre o atual governo de Ratinho em termos de aprovação. Aqui no estúdio, nossa equipe completa, Manuela Niklevics, que prepara a cobertura para as eleições deste ano pelo Grupo RIC, vai trazer na manhã de hoje as informações detalhadas, melhor dizendo, sobre a pesquisa eleitoral. Bom dia para você, Manu. Oi, Rafa, oi, Riva. Bom dia para vocês também, para todo mundo que nos acompanha. Já vamos detalhar esta pesquisa que foi realizada, eu lembro, a quem nos acompanha, nos últimos 2 dias, viu? Entre os dias 19 e 20, com 1.500 pessoas aqui no nosso estado. As entrevistas foram realizadas por telefone e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais e para menos e o nível de confiança de 95%. Rafa, a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 06745/2022. Aqui no estúdio também compõe a nossa equipe, o nosso analista e jornalista Mark Souza está pronto para comentar os resultados, né, Mark? Bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, bom dia para o Rivaroli, para Manu, prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos ver esses números e conversar sobre eles aqui. Manu, como é que a gente começa então trazendo o recorte da pesquisa para os ouvintes, para quem acompanha na live? Vamos lá, gente, começando pela disputa ao Palácio Iguaçu, disputa pelo governo do estado. Quem está com a gente na live, no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, vai conseguir acompanhar as telas também. Primeira delas, o primeiro cenário é espontâneo, ou seja, os entrevistados não foram apresentados a nenhuma lista de candidatos. Vamos aos números então. 21% dos entrevistados lembraram do nome de Ratinho Júnior, atual governador. 7% dos entrevistados citaram Roberto Requião, do PT, e 1% dos entrevistados citaram Flávio Arnes. Outros candidatos não tiveram menção, superando 3%. O número de eleitores que falou que votariam em branco ou nulo soma 19% e 49% dos entrevistados, quase metade deles, disseram que não sabem ou não responderam. Vamos mudar agora para o próximo cenário, a nossa tela número 2, para quem acompanha na live, que é o cenário estimulado. Agora sim, estes entrevistados foram apresentados a uma lista de candidatos para então escolher. Também neste cenário temos a liderança da atual gestão do governador Ratinho Júnior, do PSD, com 43% das intenções de voto. Roberto Requião vem no segundo lugar, Roberto Requião, que é do PT, com 16% das intenções. Flávio Arnes, do Podemos, tem 6%, César Silvestre Filho, do PSDB, com 2%, Ângela Machado, do PSOL, com 1%, Solange Ferreira Bueno, do PMN, e também Zé Boni, do Agir, não pontuaram. Brancos e nulos somam 14% e entrevistados que não souberam ou não responderam chegaram em 18%. Para a gente fechar aí esses dados da disputa ao Palácio Iguaçu, vamos falar agora de rejeição na próxima tela para quem acompanha na live. Qual é o candidato que você não votaria? Essa que é a pergunta quando a gente fala de rejeição. Roberto Requião, do PT, lidera em número de rejeição com 38%. Ratinho Júnior vem na sequência com 22%. 12% dos entrevistados disseram rejeitar o nome de Flávio Arnes. 10% de Zé Boni. 9% tanto de Ângela Machado quanto de Solange Ferreira Bueno. E 8% dos entrevistados rejeitam o nome de César Silvestre Filho. Riva, muitos dados quando a gente fala da disputa aí pelo governo do estado, chama atenção. Na pesquisa espontânea, quase metade dos entrevistados dizendo que não lembram de nenhum candidato, mas na estimulada também é Ratinho Júnior que lidera, né? E o Mark tá aqui pra gente comentar isso, né, Mark? É o que acontece com o eleitor, ele vai decidir isso no último momento. E essa pesquisa em que ela é estimulada é igual a que a gente vota. Aparece pra você um rol de candidatos em que você vai votar. Portanto, é bastante comum isso acontecer. Mas que é um número alto, Mark, metade do eleitorado. Se quer saber quem são os candidatos, realmente é algo que os próprios candidatos têm que fazer para melhorar essa comunicação com o público votante, né, com os eleitores. É isso, Rio. Mas na verdade está muito longe das eleições ainda. Quem não está
no acompanhamento diário da política, não está preocupado com isso agora, né? Tem muita coisa para acontecer, são 3 meses até a eleição de fato, e é o que você disse, Riva, quando se apresentam os nomes, aí a pessoa toma uma decisão. Aí o Ratinho Júnior tem uma situação bem confortável, segundo os números da pesquisa. Quando você exclui ali os brancos e nulos e só trabalha com os votos válidos, é isso que vale para a Justiça Eleitoral, o Ratinho Júnior passa dos 50%. Então ele teria, segundo a pesquisa, uma reeleição já no primeiro turno. Me chama a atenção também que o Roberto Requião, que tem 16%, a rejeição dele é muito alta, segundo a pesquisa. Então ele, segundo os números, tem ali pouca chance de crescer muito para chegar a enfrentar o Ratinho Júnior. Está achatado ali e os outros candidatos também quase inexpressivos, né? Ninguém ali vai ter um fato novo para crescer a ponto de ameaçar a eleição, ou melhor, a reeleição de Ratinho Júnior. Está muito confortável para ele. E assim, Riva, você vai falar daqui a pouco com a Rafaela Moron sobre a convenção do PSDB, mas caiu com uma luva para o Ratinho Júnior, porque o César Silvestre, né, ele se apresentava ali como uma espécie de terceira via, ele tinha, segundo as pesquisas, chance de crescer um pouco, quem sabe até fazer alguma coisinha ali para levar a disputa para o segundo turno. Sem ele no jogo, a vida do Ratinho ficou ainda mais fácil. Agora, e aí, Marque, a gente tem que fazer essa análise, e por óbvio que isso teve ação nos bastidores para que o César Silvestre saísse dessa corrida para o governo do estado, porque é um eleitorado que vai todo ele praticamente para o Ratinho Júnior. Sim. Importante, que é a questão do Gomide, dividindo o Requião e favorecendo o Ratinho Júnior também, que a gente vai falar ainda hoje sobre essa história do Gomide no PDT. O Gomide vai tirar voto do Requião. É o mesmo eleitorado, é o mesmo público, portanto essa eleição, ao que se desenha até agora, Marque, a cada dia que passa, ela cai mais no colo do Ratinho Júnior. E a tendência que você sempre vê é sempre de um aumento do Ratinho Júnior e o Requião achatado naqueles 16%. A quantas pesquisas a gente fala de Requião? De 13% a 17%. De 13% a 17%. E isso mostra, a Rafaela lembrou bem, que o Requião está isolado. A informação que eu tenho, por exemplo, que ele tem dificuldade até conseguir vice. Ninguém quer ser vice dele, ele é muito complicado. O PT está tendo dificuldades em encontrar um vice. Tanto que eles abordaram o PT trabalhou forte para trazer o PDT para a chapa aqui no Paraná e não conseguiu. Foi até uma reviravolta. O Ciro Gomes anunciou lá em Brasília que é o Gomide e acabou. Então não teve nem discussão local aqui direito. O Goura, dentro do PDT, queria muito fazer aliança com o Requião, mas o Gustavo Frutti era contra a Riva. Até porque tem uma briga do passado do Requião e do Gustavo Frutti. O Gustavo Frutti chegou a ameaçar retirar a candidatura a deputado federal se fechasse com o Requião. Na queda de braço Goura-Frutti, o Frutti faturou a melhor situação e conseguiu nacionalmente emplacar o Gomide. O Gomide que já fez 12% para senador em eleições passadas. Então, não é um nome desconhecido público e ele faz voto sim. Então, a esquerda se dividiu aqui no Paraná e eu acho, viu, Riva, que tem muita gente que vai acabar encarando o Ciro Gomes como uma terceira via. O pessoal que não quer nem Moro nem Bolsonaro, a Simone Tebet não se viabiliza, pode ver nas pesquisas aí, tem 2%, 3%. O Ciro vai acabar assumindo esse papel. E eu acho que ele pode puxar votos nesse sentido pro Gomide. Então, a situação da esquerda no Paraná fica mais dividida, a situação do Requião bem complicada. Bem complicada, né? Até ele precisa de um vice potente. A grande dificuldade é subir no palanque com o Requião não é fácil, porque ele toma conta. E Riva, exatamente, ele tem problemas no PT, inclusive, que os caciques vermelhos antigos não estão gostando, porque ele é espaçoso, ele tem jeitão dele. E aí, opa, mas você chegou agora e quer sentar na janela do ônibus? Não é assim. Então... Era dono do partido do MDB durante anos, está acostumado a ser dono de partido. É que ninguém imaginava um dia, vamos ser bem honestos aqui, que o Requião saísse do velho MDB de guerra. Exatamente. Porque ele é uma figura histórica, do MDB ele é. Era ninguém imaginava o dono do partido, falando abertamente. No sul do Brasil. O velho MDB de guerra. O velho MDB de guerra. Né? E ele perdeu agora e ele quer sentar na janela do ônibus de novo do PT, mas daí lá tem dono. Tem lá a Gleisi Hoffmann, tem lá o Chiorato, tem lá o Dr. Rosinha, Ângelo Vagnoni, que são militantes históricos do PT. Você pode gostar ou não do PT, cada um tem uma opinião. Mas o Dr. Rosinha é uma figura histórica do PT no Paraná. O Ângelo Vagnoni é outro. Ele é um petista raiz, né? Petista raiz. Eu brinco que ele é o Karl Marx das Araucárias. Eu gosto do Rosinha. Eu não concordo com ele, mas eu respeito. Eu respeito. É isso, Riva. Então a situação do Requião é bastante delicada. E é importante falar também aqui, Riva, que o Requião não conseguiu sequer ter a votação do Lula até agora. O Lula tem mais do que 16% no Paraná. Tem pesquisa que mostra o Lula com cerca de 30 pontos no Paraná. E o Requião não conseguiu nem atingir o público lulista até agora. Ainda, né? Exatamente. Pode ser que ele atinja, vamos ver como é que isso vai se dar, mas até agora ele não conseguiu atingir ainda.
Manu, falando do Senado, então, qual é o próximo pauta? Não, seguimos falando da disputa pelo governo ainda, Rafa, porque temos alguns índices aqui que foram apontados também no levantamento de aprovação do governo Ratinho Júnior. Temos, para quem nos acompanha na live, a tela com os percentuais. 58% dos eleitores dos entrevistados, falaram que aprovam a atual gestão de Ratinho Júnior, contra 30% que falaram que desaprovam. 12% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Também esses entrevistados foram questionados sobre a avaliação da atual gestão de Ratinho Júnior. 13% deles considerou a gestão ótima. 35% uma boa gestão. 26% dos entrevistados falaram que a gestão é regular. 8% deles consideraram ruim e 8% péssimo. 10% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Índices que vêm aí reforçando o que a gente acabou de ver no cenário aí da disputa pelo governo de liderança do Ratinho Júnior, porque ele tem bons índices de aprovação, né? Nadando de braçada o Ratinho Júnior. É eleição referendária. Você vai ver, quando você tem uma pessoa buscando a reeleição, o índice de aprovação dele é muito perto do índice de votação. Porque se a pessoa aprova, ela vai votar. Pode ver, por exemplo, nas pesquisas nacionais que nós já temos aí, o crescimento que tem, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro nas pesquisas e na aprovação do governo, que hoje já chega a 41%. Aqui, 58% é muito próximo do que nós teríamos num primeiro turno de votos válidos. Exato, perfeito. Na eleição referendária, é sim ou não, quero que continue ou não, é sempre muito perto, né, Mark? A avaliação do governo com a votação do camarada. É isso, é porque é o que você falou, Riva, as pessoas vão escolher continuar ou não. Se 58% está satisfeito com o que está aí, não tem por que mexer no time que está ganhando. O eleitor pensa mais ou menos assim, ele é pragmático. O eleitor é pragmático. Muita gente acha que o Brasil não sabe votar, balela. O povo sabe que faz sim. Então, ele se tá bom aí, não vou mexer. É mais ou menos isso. E quando a campanha começar, Riva, Moron, Manu, o que vai acontecer? O Ratinho vai começar a mostrar o que ele fez. Então, tende a validar ainda mais. Tá vendo essa estrada aqui? Foi eu que fiz. Aquela coisa de político. Ponte. Você tá feliz com ela? Então é eu que fiz, vota em mim. E o paranaense gosta de reeleger. Reelegeu todo mundo até agora. Desde o Lerner, que foi a primeira reeleição, se não me engano, foi o Lerner a primeira reeleição, foi, né? Aqui foi. E sempre reelegeu o Beto Richa, reelegeu o Requião. Às vezes até elege 3 vezes. O Requião foi 3 vezes governador. Então o paranaense gosta de reeleger. A vida do Ratinho mostra certa tranquilidade até agora. O eleitor do Paraná, ele vai na certeza, né? A reeleição é uma certeza. Você colocar um candidato que não é o que está no poder e você elegê-lo, é a incerteza. O paranaense sempre gostou de certeza. Diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, porque lá ninguém se reelege. É diferente, lá o eleitor gosta dessa bagunça de alternância de poder, vem o próximo. O paranaense, ele dá alternância de poder depois de 8 anos, mas ele dá 8 anos pro camarada governar. E sempre foi assim, o eleitor paranaense, ele gosta do que é certo, ele não bota o duvidoso. De saber como é que vai ser. Sim, previsibilidade. E ele é conservador, Riva. Às vezes nem depois de 8 anos, você vê que as famílias vão se repetindo. Os dias, são os rixas, são o Requião, que foi 3 vezes. Então ele vai se repetindo. E mais que isso, viu, Riva? A minha impressão que eu tenho é que o Ratinho Júnior faz um governo sem entrar em grandes polêmicas. Você não vê o Ratinho, por mais que ele esteja aliado com o Bolsonaro, você não vê aquela coisa virulenta do discurso mais incisivo. Ele é na dele. E isso agrada o paranaense. Sabe aquela coisa assim? O governo que não me enche o saco, deixa eu tocar minha vida, não me atrapalha. Eu tô feliz. Então é isso. Acho que o paranaense tá curtindo isso. Vamos ver o que vai dar. Eleição é eleição, ninguém está eleito antes de abrir a urna, mas os números da pesquisa, a fotografia do momento, dão uma tranquilidade a Ratinho Júnior. Vamos agora, então, sim, ao cenário para a disputa ao Senado. Esse, sim, se desenha aqui no nosso estado para ser a disputa mais acirrada, pelo menos por enquanto, lembrando que pesquisa é registro de momento. Num primeiro cenário, temos Sérgio Moro, do União Brasil, liderando com 31% das intenções de voto. Logo na sequência, tem Álvaro Dias, do Podemos, com 26%. Estes dois nomes lideram bem na frente, porque em terceiro lugar tem Dr. Rosinha, do PT, com apenas 7% das intenções de voto. Na sequência, Paulo Martins, do PL, tem 5% das intenções, Aline Sleutes, do PROS, 2%, Guto Silva, do Progressistas e também Desirê Salgado, do PDT e Valdir Rossoni, do PSDB, pontuaram com 1% das intenções. Orlando Pessutti, do MDB, e Elton Bars, do PCdoB, não chegaram a pontuar. 11% dos entrevistados votariam neste momento em branco ou nulo, e 16% não souberam ou não responderam. Agora vamos para um segundo cenário, ainda com o nome de Sérgio Moro e de Álvaro Dias na liderança.
Próxima tela para quem acompanha a gente na live Jovem Pan Grupo RIC. Sérgio Moro tem 32% das intenções de voto, Álvaro Dias 27%, Aline Sleutis 4%, Guto Silva 2% e Desirê Salgado do PDT com 1%. 14% dos entrevistados votariam branco ou nulo e não souberam ou não responderam 20% dos entrevistados. O último cenário que a gente traz para você agora é sem a presença do atual senador Álvaro Dias. Quem está com a gente na live acompanha lá todos os percentuais. Sérgio Moro, do União Brasil, sem a presença de Álvaro Dias, vai ainda mais longe com 41% das intenções de voto. Na sequência, temos Paulo Martins com 6%, Aline Sleutis com 5%, Guto Silva 3%, Desirê Salgado 2% e 19% dos entrevistados votando branco ou nulo e 24% deles não souberam ou não responderam. Disputa acirrada ainda quando a gente fala do Senado aqui no Paraná e liderando o mesmo lado, né, do espectro político, temos Sérgio Moro e Álvaro Dias, que eram aliados políticos e agora vão se enfrentar nas urnas, ao que parece, né? A não ser que nada mude ainda, porque temos tempo para mudanças. Temos tempo para mudança. A única mudança que eu vejo é uma desistência do Álvaro Dias. A única mudança que eu vejo é dizer que não tem nada a ver com outro, que ninguém é padrinho de ninguém. Só mas isso. Aqui a gente fala, né, Mark? Vamos parar com isso, os dois. Um é padrinho do outro e pronto. É o mestre que nas pesquisas tá apanhando do aprendiz. É um fato, gente. Não dá pra gente negar. Agora tem novidade, sim. Vamos lá dar os bastidores. Primeiro, a pesquisa mostra que o chamado voto lavajatista é importante no Paraná. Você veja quando você tira o Álvaro Dias da disputa, o Moro vai a 41. Então eles dividem o mesmo eleitorado. Isso é fato. E até por um ser padrinho do outro. E é claro que é. E negar isso fica até mais feio para os dois. Então é importante pontuar isso. Ponto 2. O Álvaro contava muito com o apoio do Palácio Iguaçu. Ele trabalhou muito para isso. Chegou, inclusive, a cogitar abraçar o Bolsonaro. Pessoa que ele falava muito mal na eleição passada, né? Disputou com ele, inclusive. Mas chegou a cogitar abraçar o Bolsonaro para ter alguma chance aí com o Bolsonaro e Ratinho. Acontece que ontem, Ratinho Júnior sentou para conversar com o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto, às 4h30 da tarde, e a conversa decidiu o seguinte: Álvaro Dias está descartado. Então o Álvaro não fecha mais com a chapa Ratinho-Bolsonaro. E ficou definido que o presidente vai manter o apoio a Paulo Martins e o Ratinho deve seguir essa tendência. O Ratinho falou alguma coisa em torno de: olha, o teu candidato é o meu candidato. Então o Paulo Martins vai sair fortalecido nisso, vai virar o candidato governista, tanto do Palácio do Planalto quanto do Palácio Iguaçu. E tende com isso a ganhar força e acabar polarizando com o Sérgio Moro. O Álvaro tem um partido muito pequeno, tem 17, 20 segundos de programa de televisão, por exemplo. Vai falar o quê? Meu nome é Álvaro? Vai ser meu nome é Enéas? Então ele também sabe das dificuldades. Já tem quem diga dentro do Podemos que ele está repensando inclusive a própria candidatura. Vamos acompanhar para ver, né? Ele segue pré-candidato, ele não fala o quê? Eu sempre falo com o Álvaro, ele fala assim: não, eu sou pré-candidato, o partido vai decidir o quê? Ele já falou que vai ser governo, ele já falou que vai ser senador, até presidente ele já falou. Então temos que esperar para ver ao que ele vai sair, né? Mas ele perde um apoio que ele contava, que é o apoio do Palácio Iguaçu, que vai desembocar no Paulo Martins. O Paulo Martins tende com isso a crescer e polarizar com o Sérgio Moro. A disputa tá ali, né? Daí tem alguém da esquerda que vai polarizar do outro lado, deve ser o doutor Rosinha do PT, já que o PCdoB reivindica para ele a vaga do Senado da Federação, não sei se vai ter força, vamos ver o que vai dar. Mas a disputa vai ficar nos 3 nomes: Sérgio Moro, Álvaro Dias e Paulo Martins. Vamos ver quem leva. E tem mais coisa, viu? Tem muito candidato aí, que a Manu leu, que é candidato fake. E aqui nós falamos português claro, Riva. É candidato fake. Eu sou o pré-candidato. Eles ficam falando isso para dar entrevista, para aparecer na pesquisa, para ser mais conhecido. Mas ele lá no fundo sabe que não será candidato. Quem é um deles? Guto Silva. Guto Silva não será candidato. Ganhou o beijo da morte ontem, inclusive, quando o governador, lá com o presidente, falou abertamente em apoio a Paulo Martins. O Guto Silva, sem o governo, não é nada. Ele foi secretário do Ratinho. Ele vai sair contra o Ratinho? Tá? Outro nome, Aline Sleutis, que é uma bolsonarista que não tem o apoio do Bolsonaro. Então, assim, são coisas que não fecham. Então, vai limpar o cenário, tá? Vai limpar o cenário. Esse monte de nome que você está vendo aí vai ser reduzido a pelo menos a metade e o cenário vai ficar polarizado entre a figura do juiz Sérgio Moro e aí cabe saber se o Paulo Martins vai ter força para crescer, para polarizar, ou se vai ficar, como diz você, o criador e a criatura brigando. Para mim, o criador e a criatura acho que não brigam mais.
O Álvaro Dias, e a gente precisa falar historicamente dele, ele tá provando de algo que ele sempre fez. O Álvaro Dias sempre fez parceria, abandonou as parcerias no meio do caminho, sempre. Sempre foi assim desde o primeiro governo. Era assim com o José Richa, quando ele vem logo depois. Foi assim com o Requião. Foi assim com o Beto Richa, quem é que não se lembra da briga dos dois internamente no PSDB, que fez o Álvaro Dias sair do PSDB e pro Podemos. Ele sempre fez parceria e desmontou as parcerias. Agora foi a vez dele ser apiado do cavalo. Porque ele tinha uma parceria com o governador. Dessa vez o apiado foi ele. Dessa vez o apiado foi ele. Então ele prova de algo que ele sempre fez com as parcerias. E amigo, política a gente sempre fala aqui, a arte de conceder, desfazer e fazer amigos. Mas desfazer de um amigo que tá no poder, o prejuízo é muito maior. O interessante é que ficam dois nomes, um muito tradicional e de um novato na política, nessa disputa com esse potencial. Um com muito dinheiro, o outro com tradição e menos dinheiro e tempo de televisão para campanha. E aí a gente vai entender, no abrir das urnas, o que o eleitor paranaense quer, continuidade ou renovação. As pesquisas, Rafa, e político faz muita pesquisa, eles falam na frente do microfone que não acreditam, mas eles fazem pesquisa para tudo. As chamadas qualitativas, que são pesquisas que levam lá o pessoal lá para julgar determinado fato, determinado candidato, mostram que o paranaense quer renovar no Senado. Agora, se isso vai acontecer de fato, vamos ver nas urnas. Mas as pesquisas têm mostrado uma certa ideia de renovação. Até por isso, talvez, que o Sérgio Moro esteja na frente, né? Que é um nome novo na política. Ele está há muito tempo no noticiário, mas ele está virando político agora. Fez umas trapalhadas. Vamos ver como é que ele vai se explicar. Que quase mataram ele, né? Politicamente. Porque ele vai ter que explicar, né, Rio? Ele foi para São Paulo e voltou para cá por força maior, não foi por uma vontade dele. Ele vai ter que explicar isso para os paranaenses. Ele vai ter que explicar a saída do governo dele lá, do Jair Bolsonaro, que trata ele como traidor da pátria. Ele vai apanhar do PT como cachorro do nas PP campanhas. E outros partidos também. O PP já anunciou, inclusive, né, que vai entrar com uma ação questionando a legalidade da filiação dele. Então, ele vai ter muito problema. Ele vai ter muito problema para explicar. E há quem diga, Rivaroli, que o Moro parte do teto. Que ele parte com isso, mas vai ir perdendo isso ao longo, vai desidratando. Não sei se isso é verdade, vamos acompanhar. Por isso que é importante falar, pesquisa é fotografia do momento. Agora, né? Eu até diria, como bem lembrou a Manu, do passado, porque esses candidatos aí, inclusive, alguns deles já não são mais candidatos. Como é o caso do Valdir Rossoni, que está pontuando ali para Senado, não é candidato. Como é o caso do Silvestre, que não é mais candidato. Então, o momento é esse, vamos ver o que vai dar. Mas uma coisa é verdade. A campanha do Senado vai ser muito mais animada do que a de governador. Não, de governador talvez tenha ânimo, porque o Requião, ele gosta da retórica. Na briga retórica vai ser bacana. Talvez uma pimenta no debate, na campanha, algo Seu assim. moleque, aquela coisa toda que a gente vai ouvir por aí. Raspinha de maçã, aquelas coisas. Peguei no colo, aquelas coisas que ele fala, que ele adora falar esse tipo de coisa. Agora, eu queria e quero ver o desempenho nas próximas pesquisas. E, gente, até o dia 5 tudo pode mudar, tá? Quando fecha a ata aí, quando a turma assina embaixo e fala, é agora que tá valendo, é dia 5. Isso. Até lá, muita coisa pode acontecer. Tem uma pesquisa rodando agora, inclusive, viu, Riva? Do IPESP, que é o antigo IBOP. Tem uma pesquisa rodando, não sei como é que eles vão divulgar isso, mas tá rolando pesquisa aí. Eu quero ver o desempenho para o Senado do César Silvestre, que é uma figura nova para o grande público paranaense. Ele é muito conhecido em Guarapuava, a família é muito conhecida em Guarapuava, foi prefeito, saiu com uma enorme aprovação, aquela coisa toda. Mas eu quero ver o desempenho dele, que também é uma eleição majoritária, nós temos um só. Quem faz mais voto leva. Isso. Não tem proporcionalidade. Eu quero ver como ele vai desempenhar ali, porque vinha desempenhando com 5 a 7%, né? Riva, perfeito. Ali. E agora veja como a política é maluca, ela dá calhambota. Semana passada noticiamos aqui na Jovem Pan News que o Moro estava conversando com o César Silvestre. Isso aí. E agora um virou contra o outro. Estão disputando juntos. Aquela coisa, a política, muitas vezes, os ódios unem mais do que o amor. Então, todo mundo odeia esse, vamos se juntar aqui. O que é o Alckmin com o Lula? É isso, contra o Bolsonaro vale juntar a gente aqui. Então, na política, o ódio junta mais que o amor. Vamos ver o que vai acontecer de fato. Agora tem um bastidor importante aqui dessa discussão do César Silvestre. Vocês vão passar daqui a pouco as entrevistas, né? Todo mundo com o discurso ensaiado. Veja, eu tive a humildade aqui de ceder pela unidade partidária. Mas a conversa lá foi quente. Chute na porta, gritaria, soco na mesa, foi feio. E aí, Riva, o PSDB chegou à conclusão que daria a candidatura para o Silvestre ao Senado como um prêmio de consolação. Ó, já que a gente não vai deixar você sair, porque qual que é a ideia do Silvestre? Ele quer a pré-candidatura e para ficar conhecido. Então, como senador, ele vai ter lá o tempo de televisão, ele vai rodar o estado, ele vai dar entrevista, ele vai participar de debate. Como deputado federal, que é o que o PSDB queria de verdade, ele seria mais um. Ele até teria chance de eleição para deputado federal, ele é muito forte lá em Guarapuava. Guarapuava elegeria
um deputado federal, mas ele falou que não, ele quer ser senador. E aí, na confusão lá que foi, né, o Rossoni chamou no canto, trancou na sala pra conversa. Foi desse jeito a conversa, quem tava lá sabe. Não deu tapa por pouco. Exatamente. Não teve vias de fato, mas assim, mas teve confusão. Teve grito teve, Rio. Teve. E aí deram pra ele como prêmio de consolação. Eu também tô curioso pra saber como é que ele vai se sair nas pesquisas, viu, Rio? Porque ele invocava uma terceira via, né? Vamos ver como é que isso vai Chamava isso pra ele, né? Essa responsabilidade pra ele de ser uma terceira via. Agora, é um político novo, como é também o Paulo Martins, eu falo até de idade, Paulo Martins já em segunda candidatura, ele já foi prefeito, então são políticos que você olha de idade, são muito próximos e tudo mais, que podem trazer um certo tipo de eleitor conservador um pro outro, né? Que pode dividir ali, por isso que eu quero ver o desempenho dele, para ver como isso pode influenciar até o Paulo Martins ali na frente. E até avançando no que você está dizendo, você veja que está mudando a geração. O Ratinho Júnior também tem uma idade próxima. 40 e pouco ali. O Álvaro já está quase nos 80, o Requião quase nos 80 também. Então, é uma geração que está saindo e uma geração que está entrando. Então, nós estamos vendo claramente a mudança geracional na política paranaense. E é ótimo, viu, que isso aconteça. E é ótimo, a gente precisa de cabeças novas, com certa experiência, como todos aí que o próprio Mark citou, mas a gente precisa ver novas figuras. Isso é necessário para o processo democrático. A gente precisa sair, como o Mark falou, dos sobrenomes, né? Isso. Precisa fazer a coisa evoluir, a coisa andar. Manu, a pesquisa completa tá lá no site do Rick Mais. Isso mesmo, nosso site especial de eleições é o votonaric.com.br. Você encontra a pesquisa detalhada com todos os números da disputa para o governo do estado, para o Senado e também esses índices de aprovação da atual gestão do governador Ratinho Júnior, da qual a gente falou aqui. Lembrando, então, que até o dia 5 de agosto todos os partidos têm que fazer as convenções partidárias e aí a gente vai saber quem vai seguir em frente mesmo com a propaganda eleitoral, né, com as suas candidaturas. Até o dia 15 acontecem os registros das candidaturas junto à Justiça Eleitoral e a partir do dia 16 começa aquela boa e velha propaganda política. A Manu Niklevix e o Eduardo Escola estão preparando aí toda a cobertura. A gente tá colocando para quem está na live, né, o voto na RIC Eleições 2022. Tem um resumo também lá no Rick Mais, além do voto na RIC 2022. É isso, Manu, muito obrigada por ter acompanhado aqui e ter trazido os resultados todos com tanta precisão da pesquisa dessa vez. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Seguimos aqui atentos a todos os números e mudanças possíveis. Marcos Souza, volte sempre. Viva um prazer ter você aqui na nossa bancada, chefe. Me chama que eu venho, é só me chamar que eu venho. Obrigado, prazer estar aqui. Eu sempre acompanho vocês de casa, o Rivaroli, a Rafaela Moron, programa muito legal. E hoje não tá em Londrina, né, Rafa? Hoje não tá em Londrina. A gente avisou na live, no comecinho da edição de hoje, a gente tem um problema técnico em Londrina, mas a previsão é de que amanhã a gente tenha tudo restabelecido, Londrina legal. Estabelecida. Boa. Mas quem tá em Londrina pode acompanhar pelo YouTube aqui, o RN Dia Paraná, só acessar Jovem Pan Grupo RIC. Mas eu quero mandar um abraço especial pra Maringá, é a primeira vez que eu falo com Maringá nesse horário, né, tava de férias, voltei agora, então um abraço à Cidade de Canção, que eu tô sabendo que tá bombando a rádio por lá já, viu, Rivaroli? Isso aí. Ó, eu achei que o Mark ia falar assim, me chama que eu vou, com a Requião, meu irmão, lembra que era o slogan dele da governador, lembro, isso. Pronto, vai soltar uma dessa, ele vai agradecer lá. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. É isso.